Eu sei que o resultado contra o Bragantino não foi bom, é fato, esperava-se uma vitória, meus amigos. Mas, diferente do que muita gente está dizendo, o Brasileirão não acabou pro Palmeiras. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu queria fazer este vídeo antes de qualquer outra análise aqui no canal esta semana, porque depois do empate contra o Bragantino eu senti um clima de desânimo, um clima de pessimismo um pouco pesado na torcida do Palmeiras, e agora a gente tá indo para 2 semanas sem jogo, 2 semaninhas de data FIFA, e não dava pra gente ficar arrastando esse sentimento pesado aí de desânimo por mais 2 semanas, né, gente? Vamos pra terapia aqui. Porque é claro que é muito importante a gente pontuar que o jogo contra o Bragantino trouxe um resultado ruim e uma atuação ruim, um desempenho ruim do Palmeiras também, isso é fato, não vou colocar meias palavras aqui, eu analisei com mais detalhes no pós-jogo, mas é fato, resultado ruim e atuação ruim também. Só que mesmo com esses dois fatores negativos, a gente viu um jogo em que, se o Palmeiras não perde as chances claras que teve, mesmo assim poderia ter vencido. Não foi um jogo que o Palmeiras criou muito, mas criou o que deveria ser suficiente para vencer o jogo. Então, o primeiro aprendizado para a data FIFA já não pode perder essa quantidade de gol. Mas falando agora sobre campeonato, claro que nessa última rodada o ideal seria ter pelo menos mantido a distância que estava para o Botafogo de 1 ponto, a distância voltou a aumentar. Mas mesmo assim, meus amigos, são apenas 3 pontos do Botafogo, a gente tem 27 pontos em disputa, então em mais 9 rodadas é uma distância de 3 pontos e o Palmeiras tem maior saldo de gols por ter a melhor defesa do campeonato, é 4 a mais de saldo, então isso é relevante, tem uma vitória a menos sim, que é o primeiro critério de desempate, mas vale lembrar que ainda tem um confronto direto pela frente entre Palmeiras e Botafogo que pode pelo menos igualar esse número de vitórias. Outra coisa que é importante da gente pontuar aqui é que o Palmeiras vinha de 6 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, e antes desse jogo contra o Bragantino, faltavam mais 10 jogos. Meus amigos, o Palmeiras não ia ganhar 16 jogos seguidos nesse campeonato. Inclusive, o recorde absoluto em Brasileirão de pontos corridos é de 9 vitórias seguidas. Então assim, gente, existe um teto. O Palmeiras não estava muito longe dele. Tropeçar, infelizmente, acontece. Já eram 6 vitórias seguidas. E aí você pode argumentar, pô Léo, perder ponto é normal, mas perder ponto pro Bragantino, que tá lá embaixo na tabela, pô, aí é complicado, cara, aí não dá. E eu concordo com você, tá? Não à toa eu disse no começo do vídeo que foi um resultado ruim pro Palmeiras. Só que quando a gente olha para os jogos do Palmeiras nessa reta final, para essas últimas 10 rodadas, agora 9 rodadas que faltam para o final, em qual jogo a gente não pensaria a mesma coisa? Em qual jogo a gente não veria um tropeço com um olhar negativo, olhando para essa tabela? Pô, contra o Juventude fora, se o Palmeiras empata contra o Juventude fora, ia falar a mesma coisa. Pô, time que tá brigando na parte de baixo da tabela. Contra o Fortaleza em casa ia ser, pô, jogo em casa, confronto direto, não poderia deixar de vencer. Contra o Corinthians fora, pô, é derby, é afundar o Corinthians, é um jogo que o Palmeiras tinha que vencer de qualquer jeito. Contra o Grêmio em casa, a mesma coisa, pô, jogo em casa, contra time da parte de baixo da tabela. Talvez só lá pra 34ª rodada contra o Bahia, empatar esse jogo seria considerado um tropeço um pouco menor. Só que até lá seriam 11 vitórias seguidas do Palmeiras, se a gente soma vitória após vitória, o que é muito improvável. E é algo que nunca aconteceu, né? Eu não tô usando isso pra minimizar o resultado contra o Bragantino. Eu repito, foi um resultado ruim. Só que eu acho que não vencer qualquer um desses outros jogos traria o mesmo argumento e o mesmo sentimento de, pô, esse jogo aí não deveria ter perdido ponto. Uma hora ou outra ia tropeçar. Então é a mensagem do vídeo, meus amigos. O Palmeiras vacilou sim no fim de semana, mas não por isso o Campeonato Brasileiro acabou. Não acabou, rapaziada. Temos aí mais 9 rodadas. É inclusive muito improvável que o Palmeiras ganhe todas as 9 rodadas, né? A gente vai ter que ir muito bem, claro, mas criar uma expectativa de 9 vitórias é um pouco irreal. E mesma coisa o Botafogo, porque quando a gente olha os jogos dele, ainda tem alguns jogos difíceis contra o próprio Bragantino fora de casa, em meio às semifinais de Libertadores, clássico contra o Vasco.
Atlético Mineiro fora, Palmeiras fora, Inter fora, enfim. É irreal a gente pensar que o Botafogo não vai tropeçar da mesma maneira que também é irreal a gente achar que o Botafogo vai despencar como foi em 2023. O time deles não dá nenhum indício de que vai despencar como fez no ano passado, mas ainda vai escorregar até o final do campeonato e o Palmeiras precisa estar preparado para isso. O custo de você, infelizmente, estar atrás no campeonato é você ter que fazer uma reta final de excelência. Aconteceu um tropeço nesse último fim de semana, mas se a gente olha o recorte dos últimos 7 jogos, são 6 vitórias e 1 empate. O tropeço, ele é exceção. Olhando daqui pra frente, a gente precisa ter a certeza, e o Palmeiras precisa cumprir dentro de campo com isso, de que o tropeço vai continuar sendo exceção e não vai se tornar regra. E para isso, meus amigos, é jogo a jogo, evoluir o time, desenvolver o time naquilo que é necessário. Agora a gente tem uma data FIFA com o Estevão no Palmeiras e não na seleção brasileira para poder ajeitar esse time e ir pensando e vencendo jogo a jogo essas 9 rodadas. O aproveitamento do Palmeiras, inclusive, não é ruim. O Palmeiras tem 57 pontos em 29 jogos. Se o Palmeiras vence o próximo, chega a 60 pontos em 30 jogos. E isso dá uma média de 2 pontos por jogo, o que está dentro da meta para ser campeão. E aí depois disso o Palmeiras vai ter que não só manter essa média, como talvez até superá-la. É claro que é difícil, mas não é impossível, meus amigos. Inclusive, se você ficou curioso em relação a essa meta de pontos que eu falei, essa média necessária para ser campeão, estou pensando em fazer um vídeo de matemática ainda essa semana aqui, aproveitando essa data FIFA. Então, se você curte, se você apoia a ideia, comenta aqui embaixo e, claro, inscreva-se para não perder, né? Vai ter vídeo de matemática e muitas outras análises aqui aproveitando essa data FIFA, então inscreva-se para não perder nada. E se você ainda não viu o pós-jogo completo de Palmeiras e Bragantino, tá aqui pra você assistir, tá? Eu sei que o resultado não foi bom, não anima tanto, mas eu recomendo você assistir o vídeo porque ele traz muitas reflexões importantes. É só clicar pra conferir.